Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem sensível, né? A ansiedade na adolescência. E como ela se liga com a escola, com o desempenho e, claro, com a pressão social dessa fase. E olha, para essa conversa, a gente está com um material bem rico, viu? Tem uma pesquisa brasileira, lá da Univas, sobre ansiedade e notas no ensino médio. Temos também um resumo de técnicas da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que podem ajudar, e um artigo mais recente sobre a pressão dos colegas, agora na era digital. O nosso objetivo aqui é tentar entender melhor essa dinâmica toda, sabe? Os desafios e talvez até achar umas conexões que a gente não esperava. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Começando pela pesquisa da Univas. Ela foi investigar essa relação entre nível de ansiedade e as notas de quase 100 alunos do ensino médio. E é bom lembrar, né? Eles diferenciam a ansiedade que é normal, tipo esperada nessa fase de tanta mudança. Sim, daquela ansiedade que já passa do ponto, sabe? Que vira excessiva, que começa a atrapalhar a vida do adolescente. Exato. E aí, olha que interessante, um dos principais achados meio que desafia o que a gente costuma pensar. O estudo usou duas escalas diferentes para medir a ansiedade geral e, assim, não acharam uma ligação negativa forte entre essa ansiedade geral e as notas. Pelo contrário, em vários casos, a correlação foi até um pouquinho positiva. Positiva. Como assim? Quer dizer que um pouco de ansiedade pode até ajudar? É uma possibilidade que o estudo levanta. Talvez um certo nível de preocupação ou alerta possa estar ligado a um maior engajamento com os estudos, né? Mas é uma correlação leve. Entendi. Mas teve uma exceção importante aí, né? Nem todo tipo de ansiedade teve esse mesmo resultado. Não mesmo. Teve a chamada ansiedade antecipatória, que é aquela preocupação mais focada, sabe? O medo do futuro, o pavor das provas, de ser avaliado. Essa sim mostrou uma correlação negativa com o desempenho. Ou seja, quanto mais alta essa ansiedade específica, piores tendiam a ser as notas. Faz sentido, né? Fica difícil se concentrar. Totalmente. E teve aquele dado sobre as meninas, né, que elas apresentaram níveis mais altos dessa ansiedade antecipatória, significativamente mais altos. Sim, a pesquisa apontou essa diferença estatística. É um dado super relevante, que merece mais atenção, mais estudo para entender o porquê, né? O estudo em si não se aprofundou nas causas dessa diferença específica, mas ele descreve bem os sintomas, tanto os físicos, tipo coração acelerado, o suor, falta de ar, quanto os cognitivos, como a dificuldade de focar, os pensamentos negativos, mostra como a ansiedade é real, sentido no corpo e na mente. Essa descrição toda da ansiedade como algo físico, mental, acho que é um bom gancho para a gente falar das ferramentas que podem ajudar, não? Com certeza. É justamente essa conexão pensamento, sentimento, reação do corpo que abordagens como a TCC, que a gente tem aqui numa das fontes, buscam trabalhar. A TCC oferece, por exemplo, formas de ajudar a pessoa a mapear, sabe? Como que um pensamento automático dispara aquela angústia, aquela reação física, a entender o padrão. Interessante. Agora, vamos adicionar mais uma camada nessa história. A pressão dos colegas, a pressão social. Um dos artigos que a gente viu fala bastante disso. Sim, e ele mostra um ponto importante. Nem sempre essa pressão é ruim. Às vezes, o grupo incentiva a estudar, a ter hábitos mais saudáveis, é a pressão positiva. Mas tem outro lado. Muita comparação, muita autocrítica, isso pega pesado na adolescência. E as redes sociais? Como elas entram aí? Imagino que intensificam tudo isso, né? Nossa, e como? Funcionam como um amplificador, sabe? O artigo do Arbor Hospital confirma isso que a gente já sente. A exposição constante àquelas vidas editadas, perfeitas, cria padrões totalmente reais. A beleza, o sucesso, a popularidade vira uma vitrine de comparação sem fim. A pressão para ter aparência instagramável, o estilo de vida perfeito, isso mina a autoestima e joga a ansiedade lá para cima. Faz todo sentido. Então, juntando as peças, a gente tem uma ansiedade que, no geral, talvez não prejudique tanto as notas. Mas um tipo específico, a antecipatória, que sim. E temos essa pressão social turbinada pelo online.
O que as fontes apontam como caminho para lidar com isso? Olha, a pesquisa da Univaso bate muito na tecla da importância de cuidar da saúde mental na escola. Fala em criar espaços de escuta, sabe? Fazer ações de prevenção. E isso conversa totalmente com o que a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, propõe sobre desenvolver competências socioemocionais. Aprender não é só decorar matéria, né? Exato. E aquelas ferramentas da TCC que você mencionou antes, elas entram como parte dessa solução. Podem entrar, sim. A fonte sobre TCC dá uma ideia de estratégias práticas. Tem um automonitoramento, que é quase como um diário para a pessoa perceber o que dispara a ansiedade dela. Tem técnicas de relaxamento, respiração. Coisas simples, como a respiração diafragmática ou a quadrada, que ajudam a acalmar na hora H, sabe? Quando a crise vem. E até refletir sobre os próprios valores. Entender o que é realmente importante para você pode ser um escudo contra essa pressão externa toda, contra a comparação. Ótimo. Então, para a gente ir fechando nossa análise de hoje, ficou claro que a relação entre ansiedade e desempenho escolar na adolescência é bem mais complexa do que a gente imagina, né? A pressão dos colegas, especialmente com as redes sociais jogando lenha na fogueira, é um fator gigante para a ansiedade hoje. E o apoio da escola, da família, com ferramentas individuais é essencial. Exatamente, o caminho para ser reconhecer a ansiedade, entender que ela tem várias caras, a geral, a antecipatória, e aí sim desenvolver estratégias para lidar com ela, tanto no nível individual, quanto pensando no ambiente, no apoio que a escola pode dar. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Num mundo que está sempre puxando a gente para fora, para se comparar, para sentir pressão, será que o caminho não é justamente fortalecer o olhar para dentro? Cultivar o autoconhecimento pode ser o grande escudo para os adolescentes hoje em dia.